Olá, seja bem-vindo ao CR News desta quinta-feira, véspera de feriado nacional. E se você planeja pegar a estrada neste feriado prolongado, redobre a atenção. A Ecovias Noroeste Paulista iniciou hoje a operação especial Paixão de Cristo e Páscoa. A expectativa é que mais de 500 mil de veículos circulem pelos 600 quilômetros de rodovias sob a concessão até a próxima segunda-feira. Só aqui na nossa região, entre Catanduva, Rio Preto e Mirassol, o fluxo deve chegar a 80 mil veículos. A movimentação começou oficialmente à meia-noite desta quinta-feira e se estende então até o fim da segunda, dia 6 de abril. A rodovia Washington Luiz, a nossa SP-310, deve concentrar o maior volume com uma previsão de 269 mil veículos. Já na rodovia Comendador Pedro Monteleone, aqui em Catanduva, são esperados cerca de 13 mil veículos durante o período. Para quem vai viajar, o alerta é para os horários de pico. Amanhã, sexta-feira santa, a saída deve ser mais intensa entre as 9 e as 11 horas da manhã. Já a volta para casa promete ser mais carregada no domingo, das 2 da tarde até as 8 horas da noite. Antes de sair, a recomendação é aquela revisão básica. Dados da concessionária mostram que quase 40% dos atendimentos na pista são por veículos quebrados, principalmente pane mecânica e pneus furados. Outro ponto de atenção é o sistema de pedágio eletrônico Free Flow, que na nossa região há pórticos em cidades como Itápolis e Jaboticabal. Quem não tem a tag ativa precisa efetuar o pagamento em até 30 dias pelos canais oficiais da Ecovias, como o site ou o WhatsApp, para evitar multas. E lembre-se, em caso de qualquer emergência na pista, você pode acionar o suporte da concessionária pelo telefone 0800 326 3663. Estão disponíveis 20 postos de atendimento ao usuário com estrutura completa, incluindo água, banheiros e até carregadores para carros elétricos. E agora uma informação essencial para quem planeja aproveitar o feriado prolongado em Catanduva e na nossa região. Então vamos conferir como fica o tempo de acordo com o Climatempo. A nossa sexta-feira santa começa com temperaturas amenas na casa dos 19 graus, mas esquenta rápido, chegando aos 30 graus à tarde. O sol aparece com aumento de nuvens e há previsão de pancadas de chuva para o período da tarde e da noite. No sábado, o cenário é bem parecido, teremos sol, mas com nevoeiro logo cedo. A mínima sobe um pouquinho para os 20 graus e a máxima se mantém nos 30 graus. As pancadas de chuva voltam a aparecer entre a tarde e a noite, desta vez com um volume um pouco maior. Já para o domingo de Páscoa, o calor ganha um reforço, a máxima deve chegar aos 31 graus. O dia começa com aquele nevoeiro clássico de amanhecer. O sol brilha forte durante o dia e as nuvens só aumentam no final da tarde, com chuva prevista apenas para o período da noite. Ou seja, o almoço de Páscoa com a família está garantido com tempo firme. E atenção, você que deixou para fazer as compras do almoço de Páscoa ou que precisa resolver algumas pendências amanhã, feriado nacional de Sexta-feira Santa. Muita coisa muda no horário de funcionamento em Catanduva. Vamos começar pelo que não abre amanhã, então você que precisa ir ao banco, ao Poupa Tempo, aos Correios ou ao INSS, pode esquecer. Tudo fecha amanhã e o atendimento presencial só retorna na segunda-feira. O mesmo vale para a Prefeitura e as repartições públicas municipais. Lembrando que as contas com vencimento amanhã podem ser pagas no próximo dia útil sem juros, mas os aplicativos e o Pix funcionam normalmente. Agora, para quem precisa de abastecimento, olha, os supermercados funcionam em horário reduzido. A maioria vai abrir das 7 da manhã a 1 hora da tarde. Os postinhos de saúde também fecham, mas a UPA e os hospitais funcionam 24 horas para urgência e emergência. A coleta de lixo em Catanduva também segue o cronograma normal, sem interrupções. Somente a central de atendimentos da SAEC ficará fechada amanhã, sexta-feira.
A Câmara também informou que não haverá atendimento ao público amanhã em razão do feriado nacional de Sexta-feira Santa. Fala galera do CR News, aqui é o Minicampus do 10 de Acréscimo e hoje trazendo para vocês as principais notícias do futebol da nossa região. Começando com o Novo Horizontino, que visitou o Juventude ontem no Alfredo Jaconi e saiu com o resultado de 0-0. Já é a segunda vez em 7 dias que o Novo Horizontino enfrenta o Juventude. A primeira foi na Copa Sul-Sudeste no meio da semana, onde saiu vitorioso por 2-0 e agora pelo campeonato da Série B conseguiu um resultado de 0-0 aí. O técnico Anderson Moreira, na coletiva pós-jogo, ele exalta esse resultado visando que no campeonato de pontos corridos é muito importante você conseguir pontuar fora de casa. Porém, ele critica o calendário em ter que jogar 2 campeonatos simultaneamente, que no caso que é a Copa Sul-Sudeste e o Brasileirão da Série B. O Novo Horizontino agora volta a campo no domingo contra o CRB pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Agora partindo para Mirassol, ontem o Leão visitou o Botafogo no Newton Santos e saiu derrotado pelo resultado de 3-2 pelo Campeonato Brasileiro. Já são 10 partidas sem vitórias pelo Mirassol. A última foi dia 29 de janeiro contra o Vasco por 2-1 e desde então não conseguiu mais sair com os 3 pontos. Foi eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista e agora segue aí na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Lembrando que, dependendo dos resultados, ele pode terminar como lanterna do campeonato essa rodada. Mas o técnico Rafael Guanais, ele pede o apoio da torcida, ele pede para acreditar no time, até porque o Mirassol ele passou por uma reformulação de 2025 para 2026, não são os mesmos jogadores, então precisa de tempo para o técnico conseguir melhorar esse elenco, melhorar o futebol do elenco. E também, semana que vem, lembrando que o Mirassol estreia pela primeira vez na história no Campeonato da Libertadores. Então vai receber o Lanús no Maião, e a gente sabe que o Mirassol é muito forte jogando em casa, então o técnico pede esse apoio, pede essa energia positiva, que o time consiga driblar essa fase ruim que está vivendo nesse momento. Para finalizarmos, vamos falar agora um pouquinho da seleção brasileira, que foi a campo nesse meio de semana e jogou contra a Croácia e saiu vitoriosa pelo resultado de 3-1. Agora a seleção concluiu sua penúltima data FIFA antes da Copa do Mundo, lembrando que agora a gente vai ter a última em maio, e a Copa já em junho, e conseguimos analisar jogadores como Luiz Henrique, Endrick e Danilo, para mim os 3 principais desses 2 jogos que a seleção fez. O Endrick, que entrou faltando 20 minutos contra a Croácia e conseguiu um pênalti e deu uma bela assistência para o Martinelli fazer o 3º gol. O Danilo, que fez o seu primeiro gol com a seleção brasileira, com a camisa principal da seleção brasileira, e também o Luiz Henrique, que jogou muito bem tanto contra a França contra a Croácia. O Luiz Henrique, que pelo jeito não sente o peso da camisa da seleção brasileira. Os 3 jogadores não sentiram o peso da camisa da seleção nessa data FIFA e jogaram muito bem, podendo cravar essa vaga para a Copa do Mundo. Essas foram as notícias de hoje. Muito obrigado, CR News, e até a próxima. E agora um momento de fé e tradição que mobiliza a nossa cidade há mais de 6 décadas. Começou a contagem regressiva para a Via Sacra da Fraternidade 2026. A montagem dos cenários no ginásio Anuar Pachá já está a todo vapor para a encenação que acontece amanhã. O evento, que nasceu em 1960, promete mais uma vez emocionar milhares de pessoas com a história da Paixão de Cristo. Mais do que um espetáculo teatral, a Via Sacra é uma herança cultural de Catanduva, idealizada por Janete Maria Monteleone na década de 60 e conduzida por Patrícia Monteleone desde os anos 90. E a encenação atravessa gerações de voluntários que doam seu tempo, então, para manter viva essa mensagem de fé e reflexão. Bom, e nós estamos aqui recebendo 3 personagens importantes. A Sônia Delgado, que interpreta a Verônica há mais de 40 anos. A Jéssica Mayra, que interpreta Maria, mãe de Jesus, há 4 anos. E também Richard Casal, que faz bastante tempo que está e que faz o papel de João, o apóstolo. Sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Uma ótima noite. Boa noite. Bom, vocês já fazem parte então dessa história. Qual que é o sentimento em manter vivo esse legado que começou lá em 1960? Natália, eu participo da Via Sacra desde 98,
ao lado da nossa saudosa Dona Janete Montelhoni. Aprendi muito com ela, ajudei em tudo quanto é jeito lá. A montar cenário, bater prego, fui vários personagens, soldado romano, apóstolo, filho de Jerusalém, e só não fui Jesus, né, Maria? Falta o cabelo comprido. Exato. E eu estou agora como João Evangelista, que é o apóstolo amado, há 4 anos também, né? Confesso para você que é uma emoção diferente a cada ano, né? Esse é esse período da Semana Santa, esse período de reflexão, né? E na hora da interpretação da Via Sagra, da encenação, que a gente se prepara há muito tempo, apesar de já estar aí, né? Já conheço um pouco o papel, já estudei a história de todos os personagens da Bíblia, mas é uma emoção diferente a cada ano, né? Não tem como não se emocionar ali, a gente vê todo o sofrimento, o calvário de Cristo. E parece que a gente está revivendo uma coisa que aconteceu há mais de 2000 anos, e a gente está encenando ali. É lógico que a gente poderia ser uma proporção muito maior, não tem atores profissionais ali, são todos amadores, mas assim, não tem como falar que a gente não se emociona, que a gente vê ali tudo que Jesus sofreu no Calvário. Enfim, é inexplicável. É um sentimento que né? fica ali à flor da pele, né, nesse Exato. momento, né, de estar revivendo tudo aquilo, né? Que é uma história, assim, bem difícil, né, bem dolorosa, porque ali, na hora da interpretação, a gente age como se estivesse na época, né, como se realmente aquilo estivesse realmente acontecendo. Então a gente imagina a dor, o sofrimento. E dá para conter o choro? Não. Não tem dá, como, porque né? eu já começo a Via Sacra já chorando, é automático. Porque a emoção é muito grande. Então, a hora que você vê o Jesus ali todo machucado, levando muitas chicotadas, então você fala, nossa, meu Deus, isso aconteceu. Então você pensa muito na dor do próximo, você fala, nossa, será que eu aguentaria? Será que eu aguentaria essa dor, esse sofrimento que ele passou? E às vezes muita gente, a gente tem o hábito de reclamar por pouca coisa. Por qualquer coisa, né? Qualquer dorzinha já vai, toma um remédio. Então a gente às vezes se questiona, fala, nossa, será que eu, filha, né, como filha dele, será que eu aguentaria isso? Será que eu seria forte como ele foi? Porque as emoções ali são bem fortes. De fato, só que é isso aí mesmo, né? A gente está vivendo aquilo ali e fala, meu Deus, como é possível eles fazerem o que eles estão fazendo com Jesus? Como eles fizeram, né? É muita maldade. Então a gente sente aquela dor mesmo no coração. E para cantar de Verônica ali é difícil até. Você vem do sofrimento e tem que cantar, né? E para mim eu tive até uma graça, porque quando a Dona Janete começou falando que precisava de Verônica, a minha mãe foi Verônica em Ariranha. E ela então falou para mim, trouxe a letra, né, em latim e português, ela cantava. E aí ela me passou a letra, né, conversei com a Dona Janete, e daí eu comecei a viver esse momento, né, com a Verônica. E eu sinto isso no coração, eu vejo as pessoas também, quando me veem, parece que elas estão vendo mesmo alguém que ajudou Jesus, entendeu? Então isso também emociona o coração da gente. E como que vocês, por exemplo, se preparam para para interpretar esses personagens, né, que sofreram tanto? Porque não é fácil. A gente sabe que tem os ensaios que ajudam bastante também, né? Os ensaios são realizados com antecedência, né? Acho que o último ensaio foi quarta-feira à noite, foi um ensaio geral, onde vai todos os figurantes. Esse ano a gente vai ter mais de 100 figurantes. Já teve ano, teve muito mais que isso. Antigamente, quando a Via Sacra era realizada no campo, não é da minha época isso daí, teve mais de 800 figurantes. Nossa! Pra você ter uma ideia, Natália, a Via Sacra de Catanduva ela é mais tradicional do interior. Nem Rio Preto tem uma Via Sacra tão antiga, que foi criada em 1960, como você mencionou. Logo que acaba o espetáculo, a gente tem um grupo permanente de WhatsApp, dos personagens, dos figurantes. A gente já começa a fazer alguma coisa. Mas é no último mês que se intensifica os ensaios. Nos ensaios tem até, assim, apesar de ser uma história incrível de Jesus, né? Os ensaios são divertidos, tudo. Mas a hora que chega na Sexta-feira Santa, acabou a brincadeira,
É a concentração total ali, Concentração. como foi dito. A gente sente que a gente está naquela época. Tem aquela responsabilidade, durante os né? ensaios, né? Muita concentração, é muito foco no personagem, é muita entrega, né? Então, assim, a questão da gente se preparar mesmo é entrar dentro do personagem, né? Você tá todo assim, o tempo inteiro focado, 100% ali presente, porque não é fácil. E tem um Não monte é. de gente assistindo São- ali, né? Exatamente. E ao Então, vivo é uma também. responsabilidade muito grande para todos, né? Não só para os personagens assim principais, né? Não só se tratando de Jesus, mas para todo mundo ali é uma tensão muito grande, é uma responsabilidade muito grande e é uma entrega 100% de Bom, cada um. E tem personagens também que estão ali há bastante tempo, no caso também Jesus, que faz tempo que está nesse personagem, né? Como que chama o Jesus? O Marcos, Marcos. ele substitui já faz vários anos o Moacir Cabeleireiro, que foi Jesus durante muito tempo. E com certeza, a Sônia sabe, decor, é o personagem mais difícil, né? Sim. Porque tem as feridas, tem as chibatadas que são reais. Deve ser Carregar muito cruz, difícil, né? né? E durante toda a encenação, são mais ou menos 1h30 de encenação, ninguém ali pode sorrir. É difícil. E tem os detalhes também, por exemplo, você não pode usar óculos. Naquela época não tinha, né? É verdade. Você não Nem pode- esmalte. Maquiagem, Tem, são nada. todos esses tudo, detalhes, relógio, né? É tudo para parecer o mais real possível. A saudosa Dona Janete, ela fazia questão que as pessoas que vão fotografar ou filmar na hora a imprensa, todo mundo ali tem que estar trajado com a roupa da época, é? senão não entra dentro da quadra do conjunto. Que Pra ficar bacana. bem realista Isso, mesmo. senão também acaba atrapalhando ali o pessoal que está assistindo, né? E é legal que as pessoas, então é um evento para toda a família, as pessoas podem chegar, comparecer lá ao ginásio e também tem a transmissão ao vivo pelo YouTube, é isso? Exatamente. Exatamente. E a gente até faz assim um apelo, né? Lógico que o conjunto esportivo é limitado o espaço, né? O ideal seria a gente voltar para o campo, né, Sônia? Sim. A Sônia viveu essa época com a Dona Janete, mas a gente faz um apelo. Sexta-feira Santa, 8 horas da noite, entrada gratuita, para as Isso. pessoas levar, quem não for casado e com a namorada, levar os filhos. Família. É um espetáculo que acontece há muitos anos, há décadas em Catanduva. Mas posso dizer, todo ano essa emoção é renovada. É. E os filhos também, né? As crianças que precisariam Principalmente, né? assistir, né? Para sentir também aquilo que a gente está sentindo. Porque tá certo, vai na catequese e tudo, mas é diferente, É né? diferente. Então lá é ao vivo que a gente sente aquilo, né? E eu também me preparo muito, porque a Verônica até ela não é muito conhecida, né? Então eu procurei estudar a vida da Verônica, tudo para ver como que eu poderia representá-la bem, né? Então, olha, era uma figura tradicional cristã venerada na 6ª estação da Via Sacra, né? Que é colocado. E que, comovida com o sofrimento de Jesus a caminho do Calvário, usou o seu próprio véu para enxugar o rosto de Jesus. E segundo a tradição, o rosto ficou milagrosamente impresso no pano, conhecido como o véu da Verônica ou o Santo Rosto. Então, ela foi aquela senhora que Jesus curou do fluxo do sangue, entendeu? Então, ela continuou seguindo Jesus e tendo essa compaixão, né, que ela teve com ele e que ele teve com ela, né? Na época em que ela precisou dele também, né? E a gente sabe que ele não é citado, a Verônica não é citada nos evangélicos canônicos. Ela aparece no Atos de Pilatos, no século VI. E o nome Verônica deriva do latim vera icona, que significa verdadeira imagem. Então acho importante até colocar, porque as pessoas quase não sabem, né, da vida dela, como ela era. Ela é frequentemente associada o nome a Berenice, uma mulher piedosa de Jerusalém. E também pode ser a mulher curada por Jesus de uma hemorragia mencionada na Bíblia. Bacana, legal, né? Então. A gente passar essa informação para o pessoal Isso. que está assistindo a gente, que muitas vezes não conhece essa Verdade. história. Então, deixa o convite aí para o pessoal e uma mensagem bonita para a gente finalizar e convidar o pessoal para estar indo lá amanhã, então, assistir. Como na qualidade de estar interpretando nessa sexta-feira o João, né, que era o apóstolo amado, foi aquela pessoa que Jesus pediu quando estava na cruz, quase já falecendo, para ele cuidar da mãe dele, né? João tem umas passagens na Bíblia muito interessantes, né?
eu peço para vocês, mais uma vez, Sexta-feira Santa, dia de reflexão, dia de comer bacalhau, né? Vamos lá prestigiar a Via Sacra. Vai ser um espetáculo maravilhoso, muita emoção. Quem não puder sair de casa, como a Natália disse, vai ser transmitido pela internet, ao vivo. Cada ano a gente tenta inovar. E quem ainda tiver interesse, às vezes quiser participar como personagem, se chegar mais cedo no conjunto esportivo, tiver um traje sobrando, Olha que legal. vamos encaixar. É isso aí. E convidar também, né, as igrejas, paróquias, né, que para o próximo ano convidem as crianças da catequese. Muito né? bem lembrado. Nossa, para que vão lá participar, para que eles sintam, né, esse momento, porque a mídia hoje, né, é muito mais materialista do que espiritualista, né? Então que eles também vejam outra parte, né, da igreja, da religião, ao vivo, né? Que é o que nós temos. Sentir mesmo, né? Aquela emoção e, toda. E assim, uma observação que eu gostaria de falar, que tem muita gente que acha que participar da Via Sacra é receber um convite, você tem que ser convidado, e não é, tá? Se você sentir no seu coração, se você é uma pessoa que gosta de participar, a Via Sacra, ela é livre, tá? Ah, que bacana. Não precisa, assim, não é escolhido a dedo, não são pessoas selecionadas a dedo. Ela é aberta para todas as pessoas participarem. Ah, muito e bom. todos são muito bem-vindos, tá? A gente não tem preferência de idade, nada. Legal. Todas as pessoas são muito bem-vindas. É, Todas, porque aí já todas. fica pro ano que vem, né? Exatamente. Então a Via Sacra, ela é livre para todos Se participarem. puderem participar. Todos. É isso mesmo, gente. Então fica aí, né, o convite para amanhã às 7h30 da noite. Pode ser. Amanhã às 7h30 da noite, pessoal, Exatamente. já tem que estar lá, que é a hora que vai começar mesmo. Isso, né? E Deixa... lembrando também, mais uma vez, que a face da misericórdia que apareceu Jesus no pano da Verônica, ela é conservada na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Né? E ela é sendo exposta ocasionalmente no 5º domingo da Quaresma. Então é muito importante. E a devoção nessa face foi aprovada pelo Papa Leão XIII em 1885 e também novamente por Pio XII em 1958. Então ela Muito está bom lá, deixar a foto essas tá lá no informações, Vaticano. né? Natália, se eu puder, um minutinho. Fica à vontade. Quero agradecer aqui a Prefeitura, em especial a Secretaria de Cultura, a Luzia Girardi, que é a nossa secretária. Graças a ela, a Via Sacra foi resgatada em 2023. Esse espetáculo ficou sem ser realizado durante 10 anos em Catanduva, Nossa. devido à falta de apoio do poder público. E voltamos com força total. Agradecer também a Patrícia Monteglione, que herdou esse legado da Dona Janete, e todos os personagens, todos os figurantes. Tem muita gente que se empenha lá, muitos trabalhadores da prefeitura, eletricistas, marceneiros, pessoal que ajuda a montar o cenário. Tem toda uma estrutura, Sim. uma gama de pessoas que está envolvida nesse espetáculo. E que não aparece lá na hora, né? Não, É o pessoal verdade. que antes que prepara, deixa tudo prontinho, Os né? bastidores. Os E bastidores. na abertura vamos ter a presença do Padre Oswaldo e também do nosso bispo Dom José. Sim. Bacana, então todos estão convidados. Eu agradeço, espero vocês aqui ano que vem, combinado? Se Deus quiser. E ele quer. Obrigada, uma ótima noite. E Catanduva se prepara para homenagear um dos maiores ícones da dança no Brasil, o coreógrafo Carlinhos de Jesus, que receberá oficialmente o título de cidadão catanduvense. A cerimônia de entrega do título está marcada para o dia 17 de abril, às 7h30 da noite, no Salão Social do Clube de Tênis Catanduva. A homenagem foi proposta pelo vereador Marcos Cripa, destacando a contribuição de Carlinhos para a valorização da cultura e o seu papel como jurado no tradicional Festival de Dança de Catanduva. A solenidade, então, acontece no dia 17, que também marcará o baile de abertura do 22º Dança Catanduva Festival 2026. O evento, que segue até o dia 21 de abril no Teatro Municipal Anísio Pachá, reunirá companhias de todo o país e também distribuirá R$40 mil em prêmios. E olha, após a sessão solene, a festa continua com muito samba rock ao som de Pimenta de Boteco e Adilson Rodrigues. E a gente encerra o CR News de hoje e amanhã
é dia de reflexão, dia de estar com a família, então eu desejo a você uma excelente Sexta-feira Santa e um domingo de Páscoa renovador. E a gente volta a se encontrar então na segunda-feira com todas as notícias da nossa região. Um bom descanso, uma ótima noite e até lá. Olá amigos de Catanduva e toda a região, eu sou Brunão Morada e agora no dia 9 de abril eu e toda a banda Morada estaremos aí na cidade participando do evento Canta e Encanta em comemoração aos 108 anos da cidade. Também o dia do evangélico, olha, tanta coisa de uma vez. Então espalhe esse convite para toda a cidade, para toda a família, para toda a igreja, todos os amigos. Aumente as suas expectativas por Jesus e vamos juntos celebrar a alegria da salvação nesse dia tão incrível, fazendo uma grande festa para o Senhor, nesse tempo de louvor, palavra e milagres que nós viveremos em nome de Jesus e você não pode ficar de fora. Então chama todo mundo, convida todo mundo e aumente suas expectativas, vem com a gente, vai ser incrível.